é um desafio, porque essa imprensa calhorda, canalha, vai pegando cada um desses eventos que são descobertos e usando isso contra a própria polícia. Então nós temos a imprensa atrapalhando, o governo mamando e dando uma banana para a população e a gente aqui assistindo, a gente aqui sem ter o que fazer. Porque quando você vai abrir as urnas, que era a oportunidade de você ter os eleitos ali capazes de executar e entregar um bom trabalho, você vê o fenômeno Pablo Marçal. Então são coisas realmente assustadoras, né? Como o brasileiro sofre e não aprende. Então, a gente precisa resolver uma série de problemas elementares até estarmos no ponto de aproveitarmos esse novo momento do mundo. Donald Trump está ali abrindo algumas oportunidades, apesar da imprensa brasileira estar sempre focando no negativo, mas existem algumas oportunidades ali que estão sendo abertas que cairiam como uma luva para o Brasil. Mas, infelizmente, nós não estamos interessados nisso. Meu caríssimo Riso. Senhor. Me conta aí. A gente precisa algum aspecto importante para a gente falar? Você falou bastante de combate ao crime e você deu uma pinceladinha na notícia do dia que foi que foi revelado pelo André Chaldras, né? Do PCC ser recebido mais uma vez, eu acho assim. Acho mais uma vez, né? Porque o Comando Vermelho já tinha sido recebido uma vez. PCC agora de novo. Essa ligação com o governo Lula tá descarada com o crime organizado. Tá assustadora. E a Erika Hilton, que apareceu esses dias, que não sei o quê, tava lá junto, lá na audiência. É assustador, porque o que acontece? Alguém pode alegar, né, que, bom, mas a pessoa foi recebida aqui e o ministro não sabia, a assessoria não sabia. Primeiro que isso já não é uma desculpa aceitável. Quando você fala de Ministério da Justiça, ninguém chega ali à toa. Né? A pessoa, quando vai ser recebida, ela dá o nome, dá o RG, dá o CPF. Só falta me dizer que eles não fazem absolutamente nenhuma checagem a quem tem acesso à estrutura e às pessoas do Ministério da Justiça. Né? Seria um escárnio ainda maior. Então essas pessoas foram recebidas, sabia-se quem eram essas pessoas, sabiam o que elas representavam, e a gente precisa colocar isso no contexto de um governo que tem entre os seus representantes a ministra irmã da Marielle, que estava ali fazendo vídeo enquanto circulava dentro de uma comunidade do Rio de Janeiro sem capacete. Aliás, nem ela, nem a amiguinha dela que pilotava a moto estavam de capacete. Por que será? Ela não sabe que para se andar de moto é preciso, obrigatório, conforme o Código Nacional de Trânsito, é obrigatório usar capacete? Ela foi vereadora. Ela tem um respaldo técnico ali da sua estrutura, da estrutura que a cerca, que poderia, né, certamente alertá-la de que, olha, a senhora não pode fazer um vídeo, a senhora é uma pessoa pública, não pode fazer um vídeo descumprindo a lei de trânsito. Mas ela simplesmente ignorou esse fato. Depois a gente teve o episódio... Perdão, ela cumpriu a lei do crime organizado da favela. A lei vigente naquele local. A lei vigente naquele local, ela ministra de Estado brasileiro, ignorou a lei brasileira e falou, vou respeitar a lei do crime organizado. Ela falou isso. Isso tem que ficar claro para todo mundo, né? Exatamente. Ali tinha que fazer desse jeito. E ela simplesmente cumpre ordens. E aí a gente teve aquele episódio do Flávio Dino entrando no Complexo do Alemão, se não me engano, onde ele chega ali, livre, leve e solto, vai caminhando, tranquilo, sem nenhum tipo de segurança reforçado, nada. Ele simplesmente entra numa região completamente dominada pelo crime organizado, ele sabia disso, e foi tudo bem. Né? Enquanto você tem turistas sendo assassinados porque simplesmente seguiram o mapa da cidade do Rio de Janeiro e entraram numa rua e foram recebidos a tiro, o senhor ministro Flávio Dino, ele circula por ali com a maior desenvoltura. Não há absolutamente nenhuma justificativa para isso que não um conhecimento, uma intimidade com esse submundo do crime.
Isso é extremamente importante porque Flávio Dino se tornou ministro da Justiça do governo Lula, vindo da cadeira de governador do Maranhão, um dos estados com piores índices de segurança pública no Brasil. Flávio Dino, em vários aspectos, deu demonstrações de que é um péssimo gestor, que não produziu nenhum resultado concreto de longo prazo para melhorar a vida da população do Maranhão, tirar o Maranhão dessa total e permanente dependência do dinheiro dos estados do Sul e Sudeste, porque é assim que o Maranhão paga a sua imensa, gigantesca folha de pagamentos e todas as benesses que o poder público oferece para aqueles abençoados que têm a oportunidade de mamar na teta estatal do Maranhão. Pois bem, essa figura que não performou como governador foi escolhida por Lula para ser ministro da Justiça e depois, para piorar, indicado ao Supremo Tribunal Federal. E lá encontra-se com uma caneta extremamente poderosa em que vai decidindo sobre a vida dos outros com a influência política digna do parlamento, não da tribuna da Suprema Corte. A gente vê no Supremo Tribunal Federal Brasileiro e também no Superior Tribunal de Justiça e certamente em todos os tribunais do Brasil, a gente vê a atuação de advogados, familiares, amigos, pessoas ligadas que eu digo do ponto de vista comercial, financeiro, de negócios, com escritórios de advocacia desses aparentados e amigos dos ministros e desembargadores que vão faturando, não é mais centenas de milhares, eles vão faturando centenas de milhões de reais em honorários. É assustador a quantidade de bilionários, bi com B, B de bola, bilionários, que estão sendo produzidos graças à atuação judiciária no Brasil. Esses advogados dessas causas em que eles despacham na mesa do jantar, na piscina da casa, assistindo um filme. Ai, meu amorzinho, puxa, amanhã vai vir para a pauta aqui esse caso. Ah, olha com carinho, vai. Olha com carinho. Que aí, quem sabe, no final do ano, a gente leva as crianças para a Disney de primeira classe. É esse o nível de conversa que existe no íntimo do lar dessas figuras tão poderosas que decidem a vida de tantos brasileiros, de tantas empresas que estão lutando para sobreviver num país totalmente hostil a quem quer sobreviver. Afinal de contas, são mais de 40 mil homicídios todos os anos, dos quais nem 10% são solucionados. A vida no Brasil não vale nada. E aí, quando eles olham as empresas e as pessoas tentando vencer as suas causas ali nos tribunais e precisam decidir contra, porque para ele é mais importante ir para a Disney de primeira classe do que ser justo, aí, meus amigos, a justiça encontra-se no lixo. Então, eu me lembro uma frase de Joaquim Barbosa respondendo a um jornalista uma vez, dizendo que o jornalista deveria chafurdar no lixo. Pois bem, o que chafurdou no lixo, infelizmente, foi a nossa justiça, o nosso senso de justiça, a conexão da lei com o julgamento, a conexão da Constituição com a Suprema Corte brasileira. Isso tudo ficou no passado. A Suprema Corte, que já foi palco de julgamentos históricos, de membros que realmente até hoje, mesmo décadas depois de terem passado por ali, são citados como referência do pensamento jurídico. Hoje a gente só tem ali pessoas que vão se aproveitando do seu cargo, julgando conforme a sua conveniência e produzindo essas aberrações, voltando ao tema aqui da violência, aberrações como a DPF 635, que impede até hoje, desde a pandemia, que operações policiais sejam realizadas nos morros, nas favelas do Rio de Janeiro. Isso não tem absolutamente nenhuma lógica.
Tá até hoje Isso é a reedição do que fez Leonel Brizola, que destruiu, foi ali, plantou a semente da destruição do Rio de Janeiro. Aliás, Brizola tão celebrado pelos traficantes, pelos marginais, que Brizola virou sinônimo de droga, conforme ali o universo, o ambiente de vendedores e consumidores de droga. Então, esse é o Brasil que está fadado a seguir o caminho da Venezuela. Venezuela que tem o seu presidente procurado internacionalmente por tráfico de drogas, e o Brasil, diante deste vizinho que está claramente envolvido com o tráfico de drogas, mantém uma fronteira aberta com a Venezuela. Qualquer um vai lá, transita, entra, sai. Aliás, tem vídeo aí circulando, eu postei no meu Twitter, de carros da Força Nacional Venezuelana entrando e saindo do Brasil sem serem importunados, sem nenhum tipo de abordagem das forças brasileiras. Então esse Brasil é uma esculhambação, foi colocado nessa condição de várzea, onde o que vale é ser aproveitador, é você usar as estruturas brasileiras que favorecem os aproveitadores e ser um aproveitador, para você conseguir tomar tudo que puder e ir embora e dar uma banana para o Brasil. A dinâmica que se criou. Aliás, como fizeram Joesley e o Wesley Batista, e Marcelo Odebrecht não fez porque não teve oportunidade, não acreditou que fosse ser preso e acabou sendo preso antes de ir embora. Mas os bonitões aí, os dois irmãos, pegaram um avião, fizeram delação, gravaram o presidente da República, pegaram um avião e foram para os Estados Unidos. Não sei se vocês lembram disso. A repercussão foi tão negativa que depois acabaram presos mais rapidamente, sem nenhum problema. Continuam aí livres, leves e soltos. Se bobear, ainda vão conseguir uma indenização pelos dias que passaram na prisão. Já estão renegociando o acordo de leniência, onde eles reconhecem o cometimento do crime de corrupção, mas o Supremo Tribunal Federal acha que é razoável que eles não paguem os 11 bilhões de reais que compensariam, na visão da justiça brasileira, os prejuízos que eles causaram. Então, meu amigo e minha amiga, este é o Brasil do desespero, da angústia, da tristeza. Só que nós não podemos aceitar que esse será o Brasil para sempre. A gente tem que ter fé renovada, a gente tem que acreditar e a gente tem que acordar todos os dias, não com um olhar de depressão, um olhar triste, mas um olhar de raiva, um olhar de vontade de retomar o Brasil, retomar aquilo que é nosso. Nós precisamos nos mobilizar cada vez mais, dia após dia, porque no ano que vem teremos eleições presidenciais. Essas eleições serão fundamentais para que a gente cesse esse processo a que o Brasil está submetido de ser saqueado por esses vagabundos que aí estão no governo brasileiro. Eu tenho certeza absoluta, tenho convicção que 2026 será o ano em que a esquerda será varrida no mapa político brasileiro, pelo menos na esfera federal. Eu tenho certeza que, bem organizados, nós vamos conseguir conquistar um espaço extremamente relevante, não dessa turminha aí que adora ficar lá no parlamento gravando videozinho e fazendo nada, coçando o saco. A gente precisa de gente aguerrida, trabalhadora, dedicada, empenhada, competente, pessoas que entreguem resultado. Porque se não entregar resultado, aí, meu amigo, não dá. A gente vê o que acontece no Senado. O Senado que foi eleito majoritariamente por influência de Bolsonaro nas últimas eleições. Cadê essas pessoas? Que ação estão tomando? O que está fazendo? Aliás, estava comentando hoje nos Pingos nos Is da Jovem Pan esse papelão aí desse astronauta mequetrefe chamado Marcos Pontes. Esse aproveitador, esse parasita que mamou na teta do Estado brasileiro até conseguir participar da missão espacial e assim que pôde pediu baixo e foi ganhar dinheiro na iniciativa privada, dando palestra e vendendo travesseiro da NASA, esse parasita agora resolveu ser candidato à presidência do Senado. E eu não tenho absolutamente nenhum motivo para achar que a ideia de Davi Alcolumbre ser presidente do Senado vai ajudar o Brasil de alguma forma.
Mas aí pega esse astronauta que foi eleito ali na teta do Bolsonaro e agora resolveu gritar independência aí com essa candidatura ao Senado. E é tão incompetente que sequer consegue articular um grupo para o apoiar. Um grupo que, diante de uma conversa olho no olho, reconheça que Davi Alcolumbre representa o atraso, não o avanço. Davi Alcolumbre representa que as pautas efetivamente relevantes, as pautas que deveriam ser discutidas para mudar as coisas no Brasil, para frear esse governo que, né, com as suas proposituras, a última inclusive de tabelamento de preços. Davi Alcolumbre não é essa pessoa. E o Senado precisa dessa pessoa. O Senado precisa desempenhar o papel para o qual ele foi concebido, mas que hoje simplesmente se curva. São eleitos, chegam lá diante de 8 anos de mandato, gabinetes enormes, muitos assessores, ficam de férias, 8 anos de férias, mamando, sugando as tetas do governo brasileiro. Eu pergunto, cadê Hamilton Mourão? Onde está Hamilton Mourão? Onde está a voz de Hamilton Mourão contra esta continuidade da dinâmica do mesmo que existe e que agora está proposta a partir da eleição de Davi Alcolumbre? Então, assim, realmente muita coisa errada no Brasil e não é o grande vendedor de travesseiro da NASA, Marcos Pontes, é que vai mudar alguma coisa.